Boa noite, queridos. A paz do Senhor Jesus. Amém. É uma grande oportunidade, de fato, estar aqui novamente. Já vim algumas vezes, mas com esse privilégio de estar no altar, é a segunda vez, e eu me sinto muito honrado de estar aqui com os meus irmãos, para aprendermos a palavra, nos fortalecermos na palavra, e à medida que a gente fala da palavra, a gente também se fortalece através dela, por meio dela. E é uma honra, queridos. Eu conheci o pastor Marcondes, o pastor Eduardo, não o vi aqui, está trabalhando, né? A esposa dele está aqui. Mande um grande abraço para ele. A irmã Isabelle é Elizabeth. Quase que eu acerto. Mais umas 5 vezes. Obrigado, filho. Eu aprendo. E nós tivemos a oportunidade de ir ao Verbo da Vida, aprender por um ano muito da palavra de Deus, ou algumas porções. E aí se criou esse laço, né? Essa amizade. E sempre que a gente pode, a gente está junto. Fazia um bom tempo, apesar de estar trabalhando aqui na área, todos os dias praticamente passando por aqui. Mas aprove ao Senhor que fosse hoje, não fosse a trabalho, mas sim a trabalho para o Rei. Amém? E você acha ruim se eu pedir para você vir mais para frente? Você pode vir mais para frente. Está frio, é? Tem medo do frio? Não? Você pode vir mais para frente. Glória a Deus. Culto da vitória, né, irmãos? Deus é bom. Glória a Deus. Eu não lembro, irmãos, exatamente qual foi a mensagem que eu trouxe na última vez. Se não me engano, deve estar com uns 2 anos, né, pastor? Deve estar com uns 2 anos já, o tempo passa tão rápido. Mas eu creio, queridos, que o que o Senhor tem para hoje é a continuidade daquilo que Ele vem fazendo nesse ministério, nesse trabalho. E é a palavra de Deus que é poderosa para nos fortalecer diante de um cenário tão adverso, tão cheio de dificuldades e de lutas. E nada melhor do que a gente meditar um pouquinho sobre essa carta de um autor desconhecido, a carta aos Hebreus, né? E como tema, o título, eu coloquei, pensando, meditando, né? Fé vê o futuro mesmo que não chegue. Você entende? Fé vê o futuro, mesmo que ele não chegue. Se você ler o capítulo 11 em casa de Hebreus, você vai entender melhor porque eu estou dizendo isso. Fé vê o futuro, mesmo que esse futuro não chegue aos nossos olhos naturais. Porque o futuro existe. O futuro é uma realidade, ainda que os nossos olhos naturais não consigam enxergar, vislumbrar. Mas o futuro existe, queridos. Lá em Efésios, no capítulo 1, a palavra do Senhor diz que Deus nos formou antes da fundação do mundo. O futuro não só existe, como Deus já chegou no futuro. Porque o nosso Deus tem um termo chamado atemporal. Não sei se você já ouviu falar disso. Mas esse termo atemporal significa que ele não está sujeito ao tempo humano. O nosso Deus, ele subsiste em si mesmo desde a fundação do mundo. Ele é eterno. Então, quando nós entendemos o futuro aqui, a gente fica fazendo planos e sonhos e imaginando. Porém, quando nós pensamos em Deus, Deus já chegou no futuro. Glória a Deus. Então, a fé, queridos, ela vê o futuro, mesmo que esse futuro não chegue da maneira como você está pensando. E a carta aos Hebreus, para a gente aqui abrir no capítulo 10. Vamos fazer o seguinte, abra no capítulo 2, no versículo 1 e 2. Diz assim, ó. Portanto, convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas.
Portanto, convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Testificando também Deus com eles, por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade. Glória a Deus. Pai, no nome de Jesus, nós continuamos em oração. Os teus filhos estavam orando e nós vamos continuar orando nessa noite. Agora, nesse instante, orando para que o teu Espírito nos abra a compreensão e entendimento da tua palavra. E assim, Senhor, os nossos corações estejam assim comportando-se como uma boa terra, a fim de receber a boa palavra, que é a semente do Senhor, sendo liberada para que nós venhamos a produzir a 30, a 60 e a 100 por um, e venhamos a crescer em estatura, em graça, em sabedoria, diante do Senhor, diante dos homens, com essa palavra que nos sustenta, que nos fortalece todos os dias. Pai, obrigado por esse grande privilégio, essa honra extraordinária de estar aqui com os meus irmãos. Eu rogo, Senhor, a sua unção ela despedaça todo jugo. Meu Deus, a sua unção, ela nos favorece, a fim de que, meu Deus amado, a palavra, ela seja compreendida, ela seja entendida, ela seja captada, ela seja tomada por fé. Eu oro, Senhor, para que o teu Espírito Santo tenha total liberdade de trabalhar em nossos corações, em nosso meio, nessa congregação linda e amada do Senhor. Eu oro, meu Deus, para que o teu Espírito esteja usando a minha vida nesse altar, para os meus irmãos, usando também para a minha própria vida, Pai. Eu oro nesse instante, ó Deus, para que toda honra, somente toda honra e glória, e louvor e exaltação sejam dadas a Ti, pois Tu és digno de ser exaltado, de ser glorificado para todos sempre. Obrigado, Pai, porque o Senhor é bom. Obrigado porque o Senhor é bom o tempo todo, como diz a Tua palavra. Todo dom perfeito vem do Pai das luzes, vem do Pai das luzes, onde não há mudança, nem sombra de variação. Todo dom perfeito vem de Ti, e nós pegamos tudo que de bom o Senhor já fez por nós, e nos apropriamos nessa noite. Vem Espírito de Deus, continua a trabalhar, a agir nesse lugar maravilhoso, nos nossos corações, nesse tempo, nessa casa, em nossas famílias, para que nós voltemos para os nossos lares, animados, fortalecidos, entusiasmados, cheios da sua graça bendita, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu te oro com os meus irmãos e te agradeço. Amém, graças a Deus. Eita glória, a unção está grande, eu ia quebrando a taça. Ei irmãos, deixa eu falar para vocês. Eu tenho lido, estudado um pouco essa carta aos Hebreus, essa carta que nós não sabemos quem escreveu, os estudiosos, os eruditos não sabem quem escreveu, ela não tem uma resposta clara. Existem opiniões, existem especulações, mas o fato é que a carta aos Hebreus, ela não revela quem a escreveu. Alguns têm sua opinião própria, achando que foi Paulo. Tertuliano achou que foi Barnabé, ele acreditou que era Barnabé. Então, meus amados irmãos, se a gente for pesquisar na própria carta aos Hebreus, nós não vamos encontrar quem a escreveu. Mas quem a escreveu, escreveu sendo guiado. Diga, guiado. Diga com mais força, guiado pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Esse homem, seja Paulo, seja Barnabé, seja um anônimo, como está registrado, não tem uma pessoa definida. Ela escreveu para estar trazendo para aquela igreja, irmãos, aquele povo, o cuidado necessário para que eles estivessem atentos. Veja que a gente acabou de ler aqui no capítulo 2, aí no versículo 1, que nós devemos nos apegar com mais firmeza às verdades
já ouvidas, para que de maneira alguma, de modo algum, em tempo algum, nós nos afastemos delas. Então não é à toa que o autor, ele se preocupou com esse povo específico. E esse autor, ele instruído por Deus, irmãos, ele era muito conhecedor do Antigo Testamento, do sistema ali que acontecia, do serviço dos sacerdotes, dos sumos sacerdotes, do tabernáculo, dos sacrifícios. Ele conhecia muito bem tudo isso. E essa carta, só para que a gente esteja colocando isso como introdução, é importante a gente saber, ela deve ter sido escrita aí por volta de 70, do ano 70 depois de Cristo. E então, irmãos, os crentes para os quais essa carta foi endereçada, um grupo de pessoas que está muito bem definidas, depois você pode ver no capítulo 2, versículo 3, no capítulo 5, você vai vendo passagens mostrando que a carta está se dirigindo para um grupo de pessoas. E essas pessoas conheciam muito bem o escritor dessa carta, tinham uma familiaridade muito forte com ele. Então, irmãos, olha aqui para mim, aquele escritor, ele começa a fazer um diagnóstico daquela igreja. E ele faz um paralelo, ele olha para a igreja, olha para aquela comunidade que não era assim num templo, eles se reuniam muito provavelmente em uma casa, mas eles estavam sempre ali, eram crentes já antigos. Irmãos, viver por fé sempre foi, sempre será o grande desafio daquele que quer entrar no futuro eterno em Deus. Sempre foi desafiante. E à medida que os anos iam passando, à medida que circunstâncias iam acontecendo, à medida que o adversário ia trabalhando para tentar distrair, para tentar destruir a fé daqueles irmãos, o autor, o escritor dessa carta, ele olha para aquela igreja e ele começa a fazer esse paralelo, como eu estava dizendo. Ele olha o estado em que aquela igreja estava e o compara com o estado em que ela deveria se encontrar. E ele começa a perceber que aquela igreja, aqueles irmãos, eles estavam desanimados. Eles não estavam mais fervorosos. Você pode dizer comigo, eu preciso ser sempre um crente fervoroso. Porque, irmãos, se você e eu somos da fé, as circunstâncias não podem gritar mais alto do que o glória a Deus de confiança que você tem no Senhor. E ele começa a ver que a igreja estava desanimada. Ele começa a ver, irmãos, negligência. Olha aí no capítulo 5, versículo 11. Eu não sei, eu acredito que termina 9 horas, né, pastor? Eu vou aqui procurar ser mais rápido possível. Quando eu digo isso, eu fico preocupado, que eu não, muitas vezes... Brincadeira, irmãos. Capítulo 5, versículo 11, ó. Do qual temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Olha essa palavra aí, negligência. Eu não sei como é que está aí na sua tradução. Negligente? Tardio? O que mais? Negligente? Tem outra diferente? Tem a King James, que a gente pode baixar no aplicativo, no celular. Aí você tem a opção de várias versões. Quanto a isso, temos muito que ensinar, assunto difícil de explicar, especialmente porque vos tornastes, outra palavra agora, ó, indolentes, preguiçosos para aprender. Irmãos, por favor, não me leve a mal, eu tenho utilizado o celular, mas algumas pessoas têm dificuldade de entender isso no altar. Mas quem sabe aqui, irmãos, que Bíblia que nós temos de papel não existia desde o início. Era em papiro.
Quem lembra disso? Depois passou para o pergaminho, né? Algo melhor, com uma qualidade melhor. Depois veio aquele... Na verdade, os chineses, né, inventaram aquelas letras, mas eles não conseguiam tirar e montar frases e palavras. Aí depois surge um cara ainda que consegue aperfeiçoar mais ainda, foi Gutenberg, né? E ele faz as letras de metal e elas individualmente para formar frases. E criou aquela prensa, né? E hoje nós temos Bíblias de todo jeito, de todo tipo de tradução, de versão, glória a Deus. Então, irmãos, não é o material que nós devemos nos prender, mas o conteúdo, amém? O conteúdo, a palavra, o que ela está dizendo. Amém? Então, meus queridos irmãos, ele percebe que aquela igreja estava indolente, negligente. Qual foi a outra palavra que alguém disse aqui? Tardio. Então, o autor estava trabalhando naquela congregação, ensinando, ele estava se empenhando, se esforçando, e aqueles irmãos, eles estavam distraídos, eles estavam preguiçosos e não queriam ouvir com os olhos do coração e aprender para crescer, para desenvolver. Não é assim, irmãos? Então, pela fé, queridos, nós vivemos pela fé em Deus, e nós não precisamos ver o próprio Deus aqui, porque nós sabemos que nós não vamos ver nessa configuração que eu estou dizendo, mas nós vamos vê-lo, porque a palavra Emmanuel significa Deus conosco. Independente de eu ver com esses olhos, Ele está aqui e está em você, está em mim, está em nós. Então muitas vezes a gente fica, queridos, distraídos. A gente sabe muitas coisas, por exemplo, aí nesse período aí em que estava para terminar o campeonato cearense lá, o Brasileirão, né? Eu nem assisto, mas a gente escuta as pessoas e como elas entendem de futebol, como elas entendem dos seus atletas, como elas entendem da posição, mas como elas não entendem nada sobre fé. Eu não sou contra futebol, não sou contra estádio, entenda bem. Mas o que eu quero dizer, irmãos, é que esses irmãos, eles foram encontrados de forma negligente. Eles estavam dormindo no sentido de não pegar, irmãos. A palavra de Deus, uma palavra só, ela é tão poderosa que ela pode impactar e mudar a tua vida para sempre. Desde que você esteja ávido por ela, sedento por ela, esteja atento em recebê-la, ela vai mudar a tua vida. Mas se eu estou num ambiente e eu não estou dando a devida honra à palavra, ela vai estar fazendo o seu papel, mas ela não vai me alcançar no todo como eu preciso para aquele momento, porque sou eu que não estou devendo, não estou dando a devida atenção. Então, quando nós falamos em vitória, o culto da vitória, isso é um tema, irmãos, maravilhoso. E na verdade, irmãos, é a palavra do Senhor que diz que nós já somos mais que vencedores. E então, irmãos, entender que somos mais que vencedores, nós estarmos livres de luta, de adversidade e problema, mas nós estarmos vendo o invisível como mais que vencedores. O problema se levanta, mas eu sou capaz de sorrir. Eu sou capaz de dar uma glória a Deus. Eu sou capaz de continuar vindo para a igreja. Louvado seja o Senhor. No capítulo 6, versículo 12, há algo semelhante, em que o autor ele encontra os irmãos. Para que não vos façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Ele está dizendo o seguinte: quer dar as promessas? Você quer dar, quer receber de fato as promessas? Então não se faça negligente, mas se torne imitador daqueles que pela fé e pela paciência herdam as promessas. Eles não herdaram, eles herdam, eles têm, elas tão absorvida dentro deles, mesmo que eles não consigam pegar, mas eles herdam pelo fato deles estarem vendo algo muito mais além.
do que aquilo que a gente pode ver com os olhos naturais. Então ele começa a dizer o estado que aquela igreja se encontrava, irmãos. E eu sugiro você estudar essa carta, toda a Bíblia, porque é segurança para nós. E aí então o que é o contrário, irmãos, de negligência? É esforço. É esforço. Para estar no trabalho a gente se esforça. Para fazer as compras a gente se esforça. Para a gente estar na igreja a gente se esforça, não é verdade? Para orar a gente se esforça. Então, queridos, nós não podemos deixar com que a lida diária, a luta diária, nos faça definhar na fé. Nós temos que nos esforçar. Lá na carta que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 9, versículo 24 ao 27, eu gosto muito desse texto, porque Paulo está dizendo ali, irmãos, que numa corrida todos correm, né? Mas um só ganha o prêmio. Ele tem como pano de fundo, lá em 1 Coríntios 9, as competições istmicas que aconteciam de 3 em 3 anos. Então os atletas, eles passavam 2 anos treinando para valer, comendo na medida certa, dormindo na medida certa, para ganhar uma coroazinha de, aquela que tem aquela folhinha, né, aquela figura romana que vocês já viram, ganhar uma coroazinha daquela corruptível. E eles estavam se esforçando para ganhar uma coroa desse aí, uma medalha, um troféu. Aí ele está dizendo com ele mesmo: assim corro eu, não como quem está dando golpes no ar, mas eu esmurro a minha própria carne, para que, pregando, ensinando, instruindo a muitos, eu mesmo não seja desqualificado. Ele não estava dizendo que se socava, dava murro nele, mas ele estava querendo dizer, irmãos, que ele não dava moleza para a carne dele. E a carne, quando a gente diz, não é a carne, é o nosso corpo, não, são os pensamentos. Os pensamentos influenciam todo o nosso ser. Os pensamentos, irmãos. Então ele está dizendo, eu esmurro, eu não me deixo dominar por eles, eu esmurro a minha carne. Então o contrário de negligência é esforço. Vocês só estão aqui porque vocês se esforçaram, e tem galardão, tem bênção, tem o favor de Deus, porque vocês se esforçaram não só para estar aqui, mas para continuar vindo para esse lugar, então honrando, ouvindo, aprendendo, crescendo, fazendo com que essa obra esteja avançando. E também na vida pessoal, individual de cada um. É preciso se esforçar. É preciso, irmãos, fazer isso. No capítulo de número 12, versículo 3, o autor da carta aos Hebreus, ele encontra aquela igreja desanimada. Não sei se você estava pensando em desistir, irmão. Mas se você estava, eu creio que você não está mais, não vale a pena desistir. Não vale a pena voltar atrás. Ele encontra os irmãos desanimados, versículo 3. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Jesus já disse, né? No mundo, calma, isso, vai. No mundo, tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Então, irmãos, ele vê as pessoas desanimadas. Os irmãos estavam começando a desanimar. Esse negócio de cristianismo, esse negócio de fé, parece que nada muda, nada acontece. Às vezes a gente está assim, irmãos.
Os irmãos, nesse contexto, eles estavam exatamente assim. Porque fé, irmãos, é o firme fundamento das coisas que se esperam. A convicção de fatos que não se veem. Se a gente fosse ver isso no grego, algumas duas palavrinhas aí, essa convicção, irmãos, é uma certeza inabalável. É uma certeza, tipo, irmãos, aquela que não importa o que aconteça nessa esfera, nessa vida, com a minha vida, eu creio e acabou. E a outra palavra que você pode ver lá no capítulo 11, a fé, a certeza e a convicção. Essa convicção tem a ver com um documento, é uma escritura assinada pelo Criador, pelo Todo-Poderoso, entregou a você. Aleluia. Então não são os fatos externos, as dificuldades externas, os problemas que vão te abalar se essa fé tiver com essa qualidade. Amém? Ou ai de nós? Então o autor, ele começa a ver que aqueles irmãos, eles estavam assim, desanimados, estavam perdendo o ânimo. Irmãos, a coisa melhor que tem é estar na casa de Deus, é a gente se reservar no nosso quarto e orar, é a gente tirar um tempo para estudar a palavra, mesmo debaixo de pressão, mesmo debaixo de circunstâncias difíceis, é o melhor que a gente faz. E a gente sem entusiasmo, desanimado, se a gente tiver com desânimo, a gente não consegue. Uma das características de uma pessoa que entra em depressão é ficar desanimada, não quer comer, não quer sair do quarto, não quer tomar água, não quer tomar banho de sol, porque o desânimo vai se impregnando naquela pessoa. Vamos ver o que é que diz aqui em 2 Coríntios. Segunda Coríntios, capítulo 4. Eu vou ler aqui na King James. Diz assim, ó, Paulo falando: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para demonstrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós mesmos. Sofremos pressões de todos os lados, contudo não estamos arrasados. Ficamos perplexos com os acontecimentos, mas não perdemos a esperança. Somos perseguidos, mas jamais desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Oh glória! Trazendo sempre no corpo morrer de Jesus, para que a vida de Jesus, da mesma forma, seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos somos cotidianamente entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. De maneira que em nós opera a morte, entretanto em vós a vida. Assim está escrito: crie, por isso declarei. Com esse mesmo espírito de fé, nós igualmente cremos e por esse motivo falamos. Temos certeza de que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, da mesma forma, nos ressuscitará com Ele e nos apresentará convosco. Tudo isso é para o vosso benefício, para que a graça que está alcançando mais e mais pessoas faça transbordar as muitas ações de graças para a glória de Deus. Verso 16: portanto, não desanimamos. Ainda que o nosso exterior esteja se desgastando, o nosso interior está em plena renovação de dia após dia. Pois as nossas aflições leves e passageiras estão produzindo para nós uma glória incomparável de valor eterno. Sendo assim, fixamos nossos olhos não naquilo que se pode enxergar, mas nos elementos que não são vistos. Pois os visíveis são temporais,
ao passo que os que não se veem são eternos. Deixa eu tentar dizer isso de forma bem simples, irmão. Tudo do lado de fora aqui, nesse mundo, pode estar tão mal, tão terrível, tão complicado. Mas se houver construções tão firmes da palavra de Deus no teu espírito, dentro de você, oh, aleluia, dentro do teu coração, aleluia, oh, glória a Deus, essas firmes convicções estiverem dentro do teu espírito, em meio a tanta calamidade, você vai andar de peito estufado, de cabeça erguida, de ombros erguidos, porque a glória do Todo-Poderoso te assiste, e você está honrando aquele, aleluia, que está sustentando você dia após dia. E aí você tem por certo que as aflições do tempo presente não podem ser comparadas com a glória a ser revelada em nossas vidas. Isso precisa estar dentro do nosso espírito, irmãos. Isso é um exercício de fé que nós não podemos deixar de praticar. Porque senão o contexto externo, que os nossos olhos, nossos sentidos, né, os 5 sentidos e mais alguns outros, que nós nos comunicamos com esse mundo, eles vão reinar. Eu estou vendo, então eu me assusto. Está acontecendo, então não vai dar certo. Mas se estiverem dentro, se eu enxergo aqui dentro, aleluia, que o meu Deus já resolveu, porque Ele chegou no futuro. Porque eu tenho por certo que as aflições daqui e de agora não podem ser comparadas. Então eu ando dando glória a Deus, eu ando animado, eu ando entusiasmado, eu ando vibrante, eu ando alegre, eu ando dando glória a Deus. Eu ando confiando. Porque o ímpio vai chegar e perguntar: qual é a esperança da tua fé? As coisas vão como Deus quer. Deus quer o melhor. Está do jeito que Deus quer. Deus quer o melhor. Deus quer o melhor. Se você ler a cartinha de Judas, que é só um capítulo, você vai ver lá muito bem. Você vai ver também em João, na 2ª ou 3ª carta, não lembro agora exatamente qual é o versículo, mas ele diz assim: eu espero que te vá bem em todo o teu corpo, em toda a tua alma. Eu espero que você vá bem em todas as áreas. Senão também Paulo não teria dito lá em Romanos: rogo-vos, pois irmãos, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ele estava encontrando os irmãos assim, sem entusiasmo pela fé. E eu acredito, sabe, irmãos, que é um dos grandes desafios que nós, cristãos, temos que erguer dentro de nós nos dias de hoje, nos tempos finais. É erguer dentro de nós, irmãos, o entusiasmo, a alegria de servir a Jesus. A alegria de ter entesourado dentro de nós, como Paulo disse em sua 2ª carta aos Coríntios, capítulo 4, a gente leu há pouco tempo, que os tesouros da excelência, da glória de Deus estão depositados em vasos de barro. Somos nós. Irmãos, e esse corpo que nós temos hoje, ele é um corpo transitório. Mas lá em Coríntios, no capítulo 15, você pode ler depois, fala lá, irmãos, dos corpos que vão existir, da glória, da exuberância, dos brilhos. E em tudo é um corpo de glória para todos nós. Ele encontra a igreja nessa situação, não dá para falar tudo. O tempo passa rápido. Mas ele encontra muito mais coisas, eu não vou me ater, você pode anotar e ler. Ele encontra a ausência dos irmãos nas reuniões, né, nos cultos. Os irmãos não estavam mais indo para as reuniões.
Hebreus capítulo 10, versículo 25. Algumas pessoas tinham deixado de ir para a igreja, tinham deixado de ouvir as instruções. Ele encontra no capítulo 13, versículo 17, falta de lealdade aos líderes. Eles não estavam mais honrando aos líderes, se preocupando, honrando, tendo respeito, ajudando. Irmãos, não tem ministério que se sustente, porque essa palavra ministério não é placa. Ministério é serviço. E um pastor, um líder de uma igreja, ele não pode servir aos outros sozinho. Os irmãos, a congregação, a liderança tem que honrar e ajudar e servir. E ele encontra esse cenário, irmãos, de deslealdade. E aí o propósito dessa carta era de trazer encorajamento. Ele estava encorajando os irmãos para que eles não desanimassem, para que eles permanecessem firmes. Ele estava ali dizendo para eles: vocês precisam voltar a fazer o que os antigos fizeram. Eles estavam, irmãos, os irmãos de Hebreus, essa comunidade, alguns estavam voltando para a prática do pecado, outros estavam desistindo, estavam esfriando. Então o autor, de uma maneira tão extraordinária, ele vem tentando levantar o ânimo daquela igreja. E eu acredito, irmãos, que Deus me trouxe aqui para dizer para você: você não vai desistir jamais. Você tem que carregar essa unção que você recebeu de Deus até a volta de Jesus. Ele estava dizendo que aqueles que estavam fiéis deveriam exortar, encorajar, chamar a atenção dos que estavam já descambando para o pecado. Porque nós sabemos, irmãos, que um irmão influente, uma pessoa influente numa comunidade com pensamentos heréticos, com pensamentos contrários à doutrina sã da palavra de Deus, pode trazer uma grande perturbação. Então eles tinham que chamar a atenção e fechar aquelas arestas, fechar aquelas situações. E o autor está, irmãos, trazendo essas características para que aqueles irmãos estivessem fugindo de todo o desânimo, das tentações, do pecado. E não dá para falar tudo, mas a gente fica empolgado. E agora ele está querendo dizer para os hebreus que nos últimos tempos, nos dias anteriores, melhor dizendo, Deus falou aos homens através dos profetas, através dos salmos, mas nos últimos dias tem falado pelo Filho. Está no capítulo 1, falando pelo próprio Filho de Deus, se revelou ao mundo, porque em João 1,14 diz que ele era a palavra, e a palavra foi dada aos homens, para revelar Deus aos homens. E essa palavra, Logos, Cristo vivo, está dentro de você quando você confessa Jesus. Eu não preciso sentir nada na minha carne, no meu corpo, eu só preciso estar convicto de que não é o meu diploma, não é o meu dinheiro, a falta dele, não é a boniteza, não é isso, não é aquilo, não é a estatura, é eu ter a convicção de que foi ele que foi com a minha cara, foi com a tua cara, foi ele que te escolheu. E eu preciso guardar isso. Eu preciso honrá-lo, irmãos, porque se eu sei que ele foi dado, foi revelado, e eu o rejeito, como alguns estavam fazendo em Hebreus, ele diz: como é que nós vamos escapar se nós negligenciarmos tão grande salvação? Se ele falou pelos anjos. E a gente sabe, irmãos, o que aconteceu no Antigo Testamento, as dificuldades que o povo israelita passou por desobediência. Então o autor, para concluir, está dizendo para aquele povo que Jesus Cristo é maior que os anjos. Os hebreus estavam doidos pelos anjos, pelo ministério poderoso dos anjos, mas o autor estava dizendo: está aí, porque Deus nunca jamais disse: a qual dos anjos gerei e chamei de filho. Mas Jesus é maior do que os anjos. E os anjos são ministradores daqueles que aguardam a salvação, o autor diz. Aleluia!
O autor vai dizer aí, você vai ler, que ele, Jesus, é maior do que Moisés, tão honrado pelos judeus por ter recebido tamanho ministério. Jesus é maior. Maior do que os sumos sacerdotes que precisavam oferecer sacrifícios com sangue que não era deles, era de um animal. Mas Jesus, o grande sumo sacerdote, não adentrou, irmãos, um santo dos santos terrestre, mas ele foi até a presença do próprio Pai, com ele mesmo, o próprio sangue dele mesmo, por você e por mim. Por isso ele é poderoso, irmãos, para nos ajudar nas nossas fraquezas. Aleluia. É uma carta tão extraordinária, para nos animar. Eu queria que você ficasse de pé, pedir aqui 5 minutos para a gente orar mais um pouco. Aleluia. Glória a Deus. Isso, vá dando glória. Glória a Deus. Isso. Contudo, lembrai-vos dos primeiros dias em que, depois de ser desiluminados, suportastes uma grande provação e sofrimentos. Algumas vezes fostes expostos ao público como um espetáculo de humilhação e perseguições, e outras vezes vos associastes aos que da mesma forma foram ofendidos. Porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, como também recebestes com alegria o confisco dos vossos próprios bens, pois estáveis convictos de possuirdes bens muito superiores e que duram para sempre. Portanto, não abandoneis a vossa confiança, pois nela há grandiosíssimo galardão. Em verdade vos afirmo que necessitais de perseverança, a fim de que, havendo cumprido a vontade de Deus, alcanceis plenamente o que ele prometeu. Pois dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará, mas o justo viverá pela fé. Contudo, se retroceder, minha alma não se agradará dele. Aí o autor conclui o capítulo 10 de Hebreus dizendo: nós, entretanto, não somos dos que voltam atrás para a perdição. Nós somos sim dos que creem e salvos seguem adiante. Oh, glória a Deus! Aleluia! Obrigado, Espírito do Deus vivo, por tua presença. Obrigado por tua glória. Obrigado, Senhor, pelo teu fogo, fogo da tua unção sobre as nossas vidas. Nós somos do Senhor. Ainda, meu Deus amado, que nós enfrentemos todo tipo de luta, de adversidade, o seu Espírito que habita em nós está nos capacitando a estarmos indo ao encontro do Senhor. Por isso nós não vamos desistir, não vamos voltar atrás. As dificuldades não vão falar mais alto que a convicção de que temos, que fomos escolhidos por ti desde o ventre materno para sermos do Senhor. Quanto a você, diabo, você perdeu para sempre, porque o Senhor Jesus triunfou de você, encravando na cruz do Calvário, cancelando o escrito de dívida que era contra nós, e os expôs à vergonha pública. E o Senhor Jesus nos arrancou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do amor de Deus. Você tem a fé do tipo de Deus, a fé que enxerga além dos teus olhos naturais. E quem crê começa a falar, irmãos. Eu creio, então eu começo, só vai melhorar, porque o meu Deus é bom. As coisas estão se ajustando, e os outros vão dizer: como assim? Você está doido? Não, eu sou da fé. Eu tenho fé no meu Senhor, as coisas vão melhorar.
Ah, querido, sempre vai haver dificuldade, sempre vai haver luta, sempre vai haver problema, mas aquele que tem fé, querido, ele consegue correr em meio aos espinhos, ele consegue abrir portas, irmãos, onde não tem, porque o Senhor abre para ele entrar. E querido, é a fé, e o Paulo disse, ele acabou dizendo aí, eu criei, por isso eu falei. Então você crê, o seu filho está na droga, seu marido foi embora, você crê, então você fala, Pai, obrigado, porque ele está resgatado. Ele está resgatado pelo poder do nome de Jesus. Eu vou dar glória, eu vou dançar na presença de Deus, eu vou celebrar, aleluia. Aleluia, porque é fácil, irmãos, a gente dar glória, vendo a bênção ali diante dos nossos olhos. Mas dar glória crendo no invisível, crendo naquilo que os meus olhos naturais não estão vendo. Aleluia, não tem diabo, não tem capeta que consiga ficar perto de um crente. Começa a liberar fogo pela boca, aleluia. Começa a declarar o poder de Deus, a provisão, a unção, a graça, aleluia. Então eu estou enxergando aquilo que já está dentro, aleluia, aleluia, porque eu não vivo por vista, eu vivo por fé, aleluia, glória a Deus. Assim, queridos, viveram os antigos, que foram cerrados ao meio, jogados em covas dos leões, foram jogados ao fogo, mesmo sem receber naquele tempo aquilo que eles tinham recebido a promessa. Em Hebreus diz que eles estavam enxergando mais longe. Enxergue mais longe. Eu declaro seus olhos espirituais enxergando mais longe. Aleluia. Tudo é um conjunto, irmãos. Você tem que declarar pela fé. Você tem que crer. Você tem que estabelecer isso na sua boca. Aleluia. Oh, rohamai de chere de que. Oromahama de nevastu de que de queira macantoro ramahamas. Roquere de churrabo mamai de nevastere de chere de que. Oh, aleluia. Você crê, querido? Crê que o Senhor, Ele te escolheu, aleluia. O peso da sua glória está sobre a sua vida, aleluia, aleluia. Não, o caminho não é desanimar, não é desistir, não é olhar para trás. O caminho é correr, é avançar. O caminho é estar focado no chamado. O caminho, querido, é esse, é olhando para o autor e consumador da nossa fé, aleluia, porque a eternidade nos aguarda. O prato de lentilha pode estar com gostinho de sal, mas a eternidade é incomparavelmente melhor. Aleluia. Tome decisões nessa noite. Finque seu pé na rocha, finque seu pé na palavra, sua vida na palavra. Aleluia. Ninguém vai te resistir. Deus disse para Josué: medita na minha lei, guarda, não te desvie nem para um lado nem para o outro, pois assim, é desse jeito que você vai fazer prosperar o seu caminho na terra. Pai, obrigado por as famílias aqui representadas, casamentos restaurados, pelo seu poder, seu cuidado na vida do pastor Eduardo. Pai, nós declaramos ele cumprindo o chamado dele, provisão, condição para que ele cumpra o chamado dele. O pastor Marcondes cumpra o chamado dele também com provisão, com a tua graça, para que esse rebanho, meu Deus amado, só prospere, só aumente, só cresça, para o norte, para o sul, para o leste, oeste. E que assim, meu Deus amado, seja, meu Senhor, levantado por Ti, obreiros leais, compromissados, para estarem, meu Deus amado, levando as boas novas da Tua palavra. Obrigado, Pai, pelo Seu Espírito de vida. Nós Te honramos, nós Te agradecemos e nós Te exaltamos por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado por essa obra lá no Eusébio, recursos chegando, não vai faltar. Cada tijolo, cada saca de cimento ou saco de cimento,
cada colherada de pedreiro jogada ali naquele lugar para levantar, pastor, é de glória em glória, de fé em fé. Obrigado, Pai, pela oportunidade. Obrigado, pastor Marcondes, por essa rica oportunidade.